Sebastião Justino de Faria, o mestre Justino, nasceu aqui em Redenção das Terras. E o mestre Justino retratava em suas obras o homem paraibano, seu folclore, sua religiosidade, suas tradições. O mestre Justino também foi um pintor muralista. Nós temos em vários prédios públicos, igrejas, obras pintadas pelo mestre Justino. Nós do Instituto Cultural Santa Cruz Paiolém, quando criamos a semana Mestre Justino, a nossa intenção era perpetuar a obra do Justino para as futuras gerações, para que não se perdesse, né, esse artista tão importante que nasceu e viveu aqui em nossa cidade. Toda iniciativa que alguém toma para valorizar o mestre Justino me dá um orgulho muito grande, uma satisfação muito grande, porque eu sempre digo que Redenção tinha que ser para o Justino o que São Luís é para o Eupídio dos Santos. São Luís virou uma meca da música popular, da marchinha, por causa do Eupídio dos Santos. Redenção deveria ser uma meca da arte por causa do Justino. O Justino fez tudo por Redenção. Então, se Redenção tivesse a força que tem São Luís do Paraitinga, a gente conseguiria fazer da arte e Redenção um chamariz muito grande para turismo, para cultura, para a alegria de todos nós redencenses. Era muito bonito o lugar, um rio lindo, né? Aquela projeção de imagens no rio, de sombra, de luz, né? Muito bonito. Eu então sonhava em poder pintar aquilo lá. Comecei com 7 anos de idade. Em Redenção tinha um farmacêutico chamado Manuel Rocha Filho. Era um Da Vinci, caboclo. E que eu tinha doideira por pintura e não sei porquê, porque eu acho que nem pintura eu tinha visto na vida, só li estampa, né? Aí comecei a pintar. Então tem um Cristo aí que eu pintei com 11 anos de idade. Então o primeiro quadro está guardado, um dos primeiras obras está aí. Tá. Eu conheci o Justino por intermédio da minha mãe, que era muito amiga da mãe dele. E ela sempre ia lá na casa dele, na Cidade Velha. Ele trabalhou um tempo em São Paulo. Depois de casado, ele voltou para a Redenção e eu comecei a frequentar o ateliê dele na Cidade Velha. Gostaria de prestar uma singela homenagem ao meu querido e saudoso amigo Justino, que eu tive a honra de conhecer no início dos anos 1970, em um período importante de sua vida, seus últimos 30 anos. Justino, com sua esposa, Dona Angelina, foram padrinhos de minha filha Mariana. O batizado na Igreja de Redenção da Serra foi celebrado pelo padre José Quinobi. Assim, mais que amigo, fui seu compadre. A primeira lembrança que eu tenho do pai é Redenção Antiga, né? Redenção Velha, como a gente chama lá em Redenção, Redenção Velho. O ateliê dele ficava no alto de um morro. A nossa casa tinha um certo desnível. Ele construiu lá no alto do morro mesmo, no mesmo terreno, uma escadaria enorme. Ele fez exatamente para ter assim, um lugar mais sossegado, né? Longe da rua, longe lá em cima no ateliê, né? Era um desnível, e enxergava a torre da igreja. A beirada lá era cheia de teia de aranha, que as aranhas enormes, gigantescas, né? E ele não deixava ninguém matar as aranhas. Ali era o santuário das aranhas ali. À noite, às vezes, a gente acordava à noite, escutava um barulho lá em cima, era o pai pintando de madrugada, escutando as músicas clássicas dele, que ele adorava pintar de madrugada, escutando clássico. Bem, falar de Justino é um pouco complicado em pouco tempo, né? A lembrança que eu tive dele, que eu tenho, né, quando criança, era no ateliê, na Redenção Velha, quando ele escutava os clássicos,
né? Onde eu aprendi também música, a gostar da música clássica, música instrumental. E era isso que, uma lembrança bem viva minha, era ele lá sentado, fazendo a pintura dele, ouvindo aquela música. Ficava na rede, que tinha uma rede lá de palha, até hoje eu lembro dessa rede, né? Tem até uma foto dela, é uma imagem marcante dele aí, de quando era pequeno. Eu tenho aqui as coisas que eu tenho do Justino. Eu gosto de mostrar essa Santa Ceia, porque eu acho, do meu ponto de vista e o meu orgulho, é o quadro mais bonito que o Justino fez. Ele pintou essa Santa Ceia encomendado por um fazendeiro. Só que o fazendeiro não gostou, porque ele queria que fosse o Leonardo da Vinci, queria que fosse a Santa Ceia do Leonardo da Vinci. Ele não aceitou que os santos fossem caboclos, redencenses, com chapéu na cabeça, com bota. Então ele não quis o quadro. Eu fui lá e comprei esse quadro para mim e estou muito feliz com ele aqui. Não há nada que tire esse quadro dessa casa, é uma alegria muito grande. Mas algumas histórias do Justino vale a pena ser contada. Olhem para esse quadro. Esse quadro é a casa onde eu nasci, pintada pelo Justino. Está escrito aqui, Casa da Dona Olímpia Pereira. Eu fui um dia à casa de uma tia, e lá na casa da minha tia, mexendo em umas revistas, achei no meio daquelas revistas velhas uma cartolina pintada. Falei, minha tia, o que é isso? Ela falou assim, esse é o Justino que pintou. Eu falei, ué, mas daí? Eu falei assim, o que a senhora vai fazer com isso? Nada. Eu falei, como nada? Me dá isso aí. Aí ela me deu, eu botei num quadro, então eu tenho orgulho de ter a casa onde eu nasci, pintada por Justino, quando morava com a minha tia. Então, o convívio do Justino com a gente, né, com os filhos, eu e meu irmão, o Marco, era assim, era um pouco distante. O Justino, ele ficava muito tempo fora de casa, né, segunda a sexta, segunda a sábado. Chegava finais de semana, aquele mundaréu de gente que vinha de visitas de pessoas de fora do país. Muita gente ia lá para casa e ele tinha que dar atenção, que era o ganha-pão dele, onde ele ia vender os quadros dele, né? Ele chegava em Redenção ainda, ele tinha o momento dele que ele precisava trabalhar, precisava produzir para poder vender e trazer o pão de cada dia, né, para nós, né, para a família. Então, mas foi um convívio bom. Apesar dele viver na Lua, né, Justino, eu falo que Justino, Zé Demétrio e outros artistas sempre viveram na Lua, né? Não tinham um pé fixo aqui na Terra, né? Viveram sempre além disso aqui, né? Um momento marcante da amizade com o Justino foi por ocasião do Salão de Atibaia. Ele me falou que estava abertas as inscrições e que eu já tinha um trabalho pronto para estar mandando para o salão. Era para mim mandar desenho, era mais fácil de ser aprovado com o desenho. Mas que também não era para mim estar esperando, porque era um salão muito difícil, um salão de arte muito difícil de estar sendo aprovado. Ele mesmo já tinha mandado umas 5 ou 6 vezes para o salão e não tinha sido aprovado. Aí eu fiz o desenho, mandei o desenho, né? Mas antes ele tinha me falado que para o desenho eu teria que ser surrealismo. Perguntei para ele o que era surrealismo, ele falou, surrealismo você faz uma cabeça e um peixe na cabeça. Foi assim que ele me definiu o surrealismo na época. E o trabalho que eu mandei foi aprovado. E foi uma viagem, a gente fez uma viagem, a gente veio de Redenção a Atibaia. E na época tudo era muito longe, tudo era muito distante. E a gente veio parando, porque quem veio dirigindo para ele foi o Jandir, que era muito amigo dele e era motorista dele também. Então a gente saiu de Redenção, veio parou na Encruzilhada de Taubaté, depois parou em Taubaté porque tinha os irmãos do Jandir, o Dema, que foi aprovado também em Atibaia. Então isso ficou muito marcante, porque foi o primeiro salão que eu participei, que eu fui aprovado como desenhista. E aí é onde eu começo profissionalmente também meu trabalho de artes plásticas. A convivência com meu pai foi uma convivência gostosa, boa. Eu lembro bastante dos amigos do meu pai, as conversas que ele tinha
Começava conversando de artes, uma hora estava conversando isso, outra hora estava conversando de receitas, de comida caipira, comida da roça. E no mesmo momento que eu estava conversando sobre isso, eu estava falando de escoador, de astronomia. Eles falava assim, uma curiosidade, ele tinha o livro do Eros, o Deus Astronauta, né, do Daniken. Depois até eu dei de presente para ele a fita de vídeo Eros, Deus Astronauta, que ele adorava. Ele assistiu várias vezes comigo esse vídeo aí do Daniken. Ele também adorava filmes, né? Nossa, quantas madrugadas, eu ainda era criança, era um pivete, 10, 12 anos, varava a madrugada com ele, escondido da mãe, né? Porque meu irmão também, creio que virou músico, né? Acho que também pelo amor que o pai tinha pela música. Depois que a gente teve um aprendizado na bandinha Manuel Rocha Filho, no Redencense, que foi também mestre do meu pai. Depois o Paulo seguiu o caminho dele. Recordo-me dos muitos encontros em sua bela casa em Redenção da Serra, com os amigos Jandir de Paula, Guimapan, Zé Demétrio, João Bosco, João Carlos, Adão Silvério, o Mauro da Imobiliária. Nossos almoços memoráveis. Depois subíamos até seu ateliê. O Justino colocava para rodar na sua velha vitrola uma música clássica e ali passávamos a tarde, proseando, conversando, rindo, contando causos, tomando uma cachaçinha, comendo torresmo frito. O Justino sempre nos surpreendia com um novo quadro, com aquelas cores surpreendentes, com aquela sua técnica característica do mestre, saídas de suas espátulas mágicas, ou nos encantava, citando de memória textos completos de Krishnamurti. Encerro essa singela homenagem ao meu querido saudoso amigo, compadre Justino, com um belíssimo poema de sua lavra, que ele escreveu em um caderno, desses cadernos escolares, e me presenteou pouco antes de nos deixar. Eis esse belo poema, suspenso no espaço sideral de nuvens cor-de-rosa luminosas. Senti-me abstraído e destituído das coisas terrenas. Pégaso, o meu velho pangaré, com apetite danado, pastava com vontade pedaços de nuvens verdes. Cabras brancas, aladas, ruminavam sossegadas, restos brilhantes de estrelas. Anjos caboclos, de lenço no pescoço, semeavam com fé na nebulosa colorida de azul, semelhantes de amor, que exportaria para o planeta de ódio, violência e guerra. Vida longa para o meu amigo Justino, no etéreo, aonde ele se encontra ao lado de grandes artistas que foram seus companheiros de sonhos, de arte e de poesia. Meus amigos, é isso que eu queria mostrar para vocês de Redenção, alguma curiosidade, coisa que vocês já sabiam, porque tudo que o Justino fez todo mundo já conhece e todo mundo admira muito, todo mundo gosta muito. Espero que eu tenha contribuído para essa história que está sendo contada. Muito obrigado. A importância do mestre Justino na história regional, da cultura regional, eu acredito que teve um grande significado, porque formou muitos mestres, tiveram sua primeira formação com o meu pai, né, o mestre Justino. Entre eles, né, entre tantos, o João Carlos Branco, o João Bosco, ele foi mais para artes plásticas, desenho, então ele teve mais o contato com o pai, teve mais, né, aproveitou mais. E o João Carlos Branco, que é o mestre escultor, teve lá também o seu início, seu iniciado com o pai.
Depois o pai deu uma força para o João Branco com o Bonerges, né, o grande Bonerges, né, outro mestre também. O meu pai, além de ser um grande artista plástico, também foi um formador de artista também. E um muralista. Ele fez o mural da igreja da Catedral de Bragança, né, se não me engano, na década de 70, mas depois ele não teve outras oportunidades, né, porque o sonho dele era fazer mural, e principalmente mural ao ar livre. Então, no final da vida dele, coisa dos 10 anos, antes de 1994, que foi o ano que ele faleceu, que ele começou a ter a chance de fazer murais, né? Então, ele não teve a chance, não teve o tempo de aprimorar, de fazer mais murais que ele gostaria de fazer. Murais, ele gostava mesmo realmente de fazer murais públicos. Okay? O Justino tem uma importância muito grande para as artes do Vale do Paraíba, porque ele conseguiu reunir todos os artistas no Vale, desde Demétrio, Guima, Bonerges, e iniciou muitos outros artistas, como em Redenção, João Carlos Branco, eu, Adão Silvério, Toninho Mendes. Fizemos parte da história do Justino e o Justino faz parte da história da gente. Tinha um coração muito grande e defendeu uma temática regional, mas eu acho que ela se torna universal e transformou a arte em Taubaté e a arte no Vale do Paraíba. Para a arte, né, o valor que ele tem para a arte e a cultura, que ele deixou muito a cultura regional, né, onde ele pintou diversos quadros, a vida dele pintou, né, ele trouxe bastante, né, ele levou bastante a cultura regional, principalmente a nossa cultura aqui da área do Vale do Paraíba, que era o Moçambique, coisas que hoje precisam ser resgatadas novamente, né? E ele resgatava isso aí nas pinturas dele. Moçambique, os coroinhas, que era muito cobiçado, né? As pessoas gostavam muito disso aí. A arte religiosa dele, que seriam as procissões, os coroinhas, ele retratava muito o Vale do Paraíba, principalmente a Serra de Mantiqueira, e ele tentou resgatar por meio da arte, isso aí, trazer para o convívio do povo, né? Eu gostaria de realmente, de novo, agradecer o Instituto Paulinho. O que eu realmente, meu pai também gostaria muito é que isso fosse divulgado para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. O que ele mais gostava, além de fazer a arte dele, era ensinar. Ele adorava, gostava muito do sorver da fonte e passar o conhecimento dele para os pupilos dele. O mestre Justino é um artista com obra reconhecida internacionalmente e ele precisa cada vez mais ser conhecido e reconhecido na região. Em Bragança Paulista, na Igreja Matriz, tem um mural que ele pintou e lá ele se autodenomina na sua assinatura Justino de Redenção. Essa pertença, esse sentimento de pertença dele em relação à Redenção da Serra, em relação à região do Vale do Paraíba, é muito interessante e é um elemento muito forte. O mestre Justino ficou conhecido e se consolidou como um artista de murais, um muralista. Assim como ele, existiu no Brasil o Portinari. O Portinari também teve uma projeção muito grande e as obras do mestre Justino, elas não são inspiradas no Portinari, mas elas têm uma originalidade muito marcante e muito importante. Além disso, a temática que ele trata de aspectos da cultura popular e da questão de injustiça social. As obras dele com essa temática, elas deveriam ser não só muito conhecidas, como muito estudadas. Eu sou estudante de História e desde o início do curso eu queria fazer algo relacionado com Redenção da Serra, no trabalho de conclusão de curso. E eu resolvi fazer sobre o Mestre Justino depois de eu ter o curso de História da Arte. E escolher o Mestre Justino, para mim, foi algo meio natural. Eu, desde criança, na minha infância, eu vivi na casa dos meus avós
E a casa da frente, que era uma casa que me encantava muito, desde o formato dela até cada particularidade dela, era do Mestre Justino. E o que mais me encantava nessa casa era a escadaria e o mural que ela tinha. Eu achava aquele mural maravilhoso. Eu sempre frequentei e por isso eu sempre achava muito bonita cada canto da casa. E depois que eu conversei com a minha orientadora, ela me apoiou muito sobre a ideia de eu fazer sobre o Mestre Justino e me indicou material. E depois que eu li o livro da Teresa Freire, eu me encantei pela história do Mestre Justino e resolvi seguir adiante realmente com o trabalho e comecei a desenvolver. Mas o principal motivo que me levou a escolher o Mestre Justino foi pela valorização que eu busco da cultura redencense. Redenção da Serra é rica em cultura, ela é rica em artistas, porém muitas vezes eles não são explorados, não são divulgados como merecem. E o meu trabalho é uma forma singela, mas de tentar homenagear pelo menos um desses artistas. Justino, na parte artística, deixou um legado muito grande que precisa ser preservado e está deixando muito a desejar, principalmente Redenção da Serra. Uma outra coisa, uma outra hora, a gente precisa debater aí sobre essa arte aí que está sendo deixada e esquecida na própria cidade que ele levou com tanto carinho.